Queridos irmãos, queridas irmãs, é com grande satisfação que nós damos início hoje ao Caminhando Juntos e, nesta oportunidade, na companhia de Arlindo Ribeiro e Nilo Nogueira, esses dois amigos, irmãos e companheiros, trabalhadores do nosso querido Redenção. É na companhia deles que nós vamos conversar sobre desgosto pela vida, suicídio. E este tema está contido em O Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. Olá, Nilo, tudo bem? Olá, Jaime. Boa noite, tudo bem? Graças a Deus. Arlindo, boa noite. Boa noite aos companheiros que nos assistem. É um prazer estar novamente aqui para mais esse programa. Arlindo, tudo bem, Arlindo? Tudo bem, Jaime. Boa noite, Nilo, boa noite, amigos e amigas de casa. E vamos aí encarar um tema árduo, mas muito interessante, né? Que Jesus nos fortaleça nesse momento. Um tema, a meu ver, complexo e que nós temos que ter um olhar diferenciado para esse tema, na minha visão, no meu entendimento. Bom, então, o tema é desgosto pela vida, suicídio. A pergunta 943. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Veja, nessa pergunta já existe uma questão aí. Quando ele diz de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis, quer dizer que há desgosto que é resultado de motivos plausíveis, certo? Aí a gente já começa a ter um cuidado que muitos não têm ao tratar de um tema tão delicado e complexo, não é? Verdade. Resposta: efeito da ociosidade. Quer dizer, da falta de fé e geralmente da saciedade. Para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árduo e a vida se escoa mais rapidamente. Suportam as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. Muito interessante Jaime, essa pergunta, hein? eu gostaria de fazer uma pequena correção só na leitura da nada tem de árido, porque pode até ser árduo, mas não é árido. Entende? Eu acho que é Tá importante ter certo, essa... tá certo, tá certo. É árido. Nada tem de árido. Quer dizer, o trabalho nada tem de árido. Eu li de quê? Árduo. E a vida se escoa mais rapidamente. Quer dizer, aí até que a diferença aí de significado, embora exista, mas é muito pequena, né? Daria para a gente entender, né? O árduo para o árido, né? Bom, É porque eu só chamei a atenção porque o árido tem a ideia de onde não se tira nada, que causa muita dor e sofrimento. E ele pode ser árduo sem ser árido. Ele pode produzir, de qualquer maneira, coisas boas, embora sendo árduo. Mas quando é árido, dá essa secura que dá esse desejo do abandono, que pode vir a dar esse desejo do abandono. Essa é a impressão. mas aí quando ele é árduo, em compensação, ele traz uma aridez também, né? Pode ser. Não é? É verdade, é verdade. Hein? É uma possibilidade, é verdade.
Verdade. Bom, então vamos lá. Quem vai começar? Vai lá, seu Will, fique Começar, à Arlindo? vontade. Bom, esse tema ele é muito rico, porque ele possibilita o esclarecimento de muitas situações, né? O suicídio envolve muitas situações diferentes, não existe um motivo só para o suicídio, né? A experiência humana é muito vasta, é muito plural de possibilidades, de situações as mais diversas. E nesse caso que ele está aqui colocando nessa pergunta, me parece que aponta, quando eu falei desgosto pela vida sem um motivo específico, sem um motivo plausível, me parece que ele aqui está se referindo àqueles quadros que a gente conhece de depressão, né? Aquela depressão endógena, que se chama depressão maior e tal. Um dos casos pode ser esse, né? Além de outros. E realmente são situações em que a pessoa se vê alijada do movimento da vida. Aquilo perde o sentido, ela perde o sentido pela vida, e realmente a pessoa sofre muito. Agora, é claro que em todos esses, a gente precisa também entender que esse sofrimento, ele não vem pura e simplesmente de uma situação, de uma expiação, de uma situação que ele está vivendo. Quer dizer, esse quadro é possível para todas as pessoas, mas a reação de desgosto pela vida também está ligada um pouco para um momento qualquer evolutivo do espírito, em que ele sente uma grande dificuldade em lidar com as tribulações e as vicissitudes, né, que a vida apresenta. Então, a gente pode encarar esse problema do suicídio considerando esses dois aspectos: a dificuldade das expiações e das provas, as dificuldades de experiências que o espírito, às vezes, se vê ali frente a frente, resultados de suas experiências, de seus comportamentos, de suas escolhas. E, por outro lado, também uma questão sua de entendimento que, de alguma forma, ele não consegue enfrentar. A tentativa é de escapar ao sofrimento, escapar àquilo que o incomoda, né? Só, Agora, isso Nilo, que tem... veja bem, nós não estamos falando ainda em suicídio, vamos falar na questão seguinte. Nós estamos falando, o que ele está falando é justamente desgosto. O desgosto, como surge no indivíduo, Ah, né? sim, claro, Que tá, é isso ok, que a gente tem sim, que seguir a questão, porque senão a gente vai dar spoiler, a gente daqui tá a pouco certo, não, tá termina, certo, me tá desculpe, certo? realmente eu estava me adiantando aqui. Não, e Tá, realmente isso tá. é muito importante, né? É Esse claro, desgosto vem, às vezes, até pelo desinteresse das coisas, né? isso, Quando a isso. vida não Isso aí. está... Olha, essa primeira questão, a meu ver, não sei se vocês dois concordam, essa minha primeira questão cabe aí várias ilações, mas desde que a Muito, gente observe o que está escrito, né? O que está sim, contido na questão. é Esse é o verdade. nosso objetivo. Nós estamos aqui para divulgar nessas conversas as obras fundamentais, né? Esse é o nosso papel. É um compromisso que eu assumi a partir do momento que eu reconheci que foi o estudo e a leitura das obras de Allan Kardec que me foram indicadas por Dr. Bezerra de Menezes através da Ivone Pereira. Foi a leitura e o estudo das obras de Jesus e Allan Kardec que me tiraram de complicadas situações que eu trazia naquela ocasião, há muitos anos, 1976, né? Resultado de má orientação em centros espíritas, ou espiritualistas também, em que eu estive. Então, o nosso objetivo aqui é divulgar a obra, essas obras fundamentais, porque, a meu ver, eu não sei o que vocês pensam também, agora aqui, é, é a falta desse estudo, do aprofundamento nesse estudo, é que resulta em muitas práticas equivocadas no nosso meio e de muitos conceitos equivocados também
que correm à revelia da doutrina no movimento. O que vocês acham? O que é interessante, essa pergunta ela é muito rica, né? E a resposta é belíssima, porque ela vai nos dando o norte kardeciano. Vamos Isso. dizer assim, por quê? É isso que nos No importa. passo a passo da resposta, ele vai nos dando, nos situando com muita tranquilidade em que terreno estamos pisando. Aí, responde assim, a resposta é primorosa. Efeito da ociosidade, da falta de fé e, geralmente, da saciedade. Isso, em princípio, bastaria? Sim, se nós olharmos apenas um lado da questão. Mas a resposta segue. Para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Por que eu, inclusive, aquela hora, chamei a atenção do Jaime para essa palavra? Porque eu acho que ela é extremamente importante aqui, nesse contexto. E eu vejo assim, né? Por quê? Porque ele fala em contraponto à ociosidade, à falta de fé e à saciedade, ele fala daquele que trabalha segundo as suas aptidões naturais e com um fim útil. Então, nós vamos ver quem é que vai ser o ocioso. Pode ser aquele que não liga para nada, pode, mas pode ser também aquele que faz as escolhas equivocadas. Que, veja, nós vivemos num mundo, principalmente na atualidade, mas não só, porque senão isso não estaria escrito em 1857, nós vivemos uma atualidade em que nós estamos vivendo muito mais para fora do que para dentro. Eu quero me formar em quê? Médico. Ora, você vai ser assistente social, essa coisa não vale nada, você não vai ganhar dinheiro nenhum. Mas, em compensação, eu seria um homem feliz na realização da minha atividade. Então, essa minha atividade jamais será, para mim, árida, ela será árdua, ela vai ser trabalhosa, ela vai me exigir muito esforço para a realização, mas ela não será árida, porque não será um chão duro de onde eu vou ter que tirar leite de pedra. Eu vou trabalhar voltado para aquilo que é a minha real, a minha verdadeira aptidão. Então, isso faz uma diferença fundamental para o meu equilíbrio. Isso é fundamental para o meu equilíbrio. A falta de fé, porque nós hoje temos uma vida, e olha, estamos falando hoje, mas isso era ontem também, né? A nossa relação com a fé é muito dificultada pela formação equivocada das nossas escolas religiosas, de um modo geral, que nos crucificam mesmo antes de viver, quando você diz, olha, cuidado, você só tem um caminho para ir, para o inferno, porque você não pode ter prazer, você não pode amar, você não... Tudo é muito proibido. Então, tudo isso é um cerceador, é um limitador da minha real capacidade de fazer. E, geralmente, diz ele, pela saciedade. Olha, quanta gente com tudo e sem nada. Porque a ociosidade tem nesse sentido também. O saciado, ele não tem perspectiva, não tem mais vontade de nada. Isso torna vazio, porque o homem que não está buscando o novo, o homem que não está produzindo o novo, ele está fadado à morte. E essa morte da intimidade, que pode até levar a essa possível morte depois, intencional até, né? Então, eu acho que esse primeiro momento assim é extremamente rico para a nossa compreensão de como é que qualquer de nós pode se encontrar nessa situação. E tem uma coisa, Arlindo, você falou uma coisa interessante, essa questão das aptidões, porque você vê, um cientista que ama aquilo que faz, ele fica trabalhando até altas horas, e para ele aquilo não é sacrifício. Aquilo é prazer, né? Alguém que faz alguma coisa realmente com prazer, por aptidão, né? Esse é o mundo que, infelizmente, você disse bem, nós somos empurrados, as pessoas são empurradas para ganhar dinheiro, não é para serem felizes, né? Para desenvolver as suas aptidões e se realizarem através delas, porque aí o trabalho não vai ter aridez, não vai ter sacrifício, não vai ser árduo, nada disso. Porque nesse é prazeroso. Sentido, o trabalho realmente dignifica, né?
Nesse sentido, o trabalho realmente dignifica. Agora, é prazeroso. Infelizmente, isso que o Arlindo falou também é importantíssimo, né? As repressões morais ou de qualquer outra natureza, infelizmente, às vezes estão dentro de casa. Isso, Uma educação rígida, uma educação severa, um cerceamento das liberdades ou da liberdade de escolha de um filho seguir essa ou aquela direção na vida, né? Então, isso também é um fator muito importante. Assim. Bom, vamos passar para a questão seguinte, agora sim. 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Quer dizer, veja bem, o homem tem direito de dispor da sua vida? Não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Alguém que chega a ponto de transgredir a lei, será que ele não entrou em pane total, né? São coisas que a gente precisa considerar. Bom, vão lá vocês, que agora é o Arlindo, né? O que é interessante, né? Essas questões hoje, elas vão nos mexendo com a intimidade e em profundidade, né? A pergunta é: o homem tem o direito de dispor da vida, da própria vida? E a resposta começa muito simplesmente: não. Somente Deus tem esse direito. Então, isso não está consagrado em nenhum lugar. Direito de dispor da própria vida. Não. A lei de Deus diz que não. Ponto. Aí ele vai dizer: o suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. E aí o Jairo já fez a pergunta primeira, né? A segunda pergunta. Se esse alguém transgride, está a ponto e está na possibilidade, está na iminência de transgredir essa lei, é preciso que algo esteja acontecendo de muito relevante para que essa pessoa seja levada a esse estado. Porque é um estado difícil, é uma situação muito complexa, né? E aí, Arlindo, claro, a gente volta à questão que Nilo até falou. Essa pressão pode estar dentro de casa. Exatamente, exatamente. Nós temos sempre convocados a dar respostas ao outro. Ninguém se preocupa. A gente pensa, vamos educar o nosso filho. Educar o nosso filho não é repor, ele não é um repositório dos meus saberes, ou das minhas necessidades, ou das minhas ideias sobre a vida. Ele é um espírito reencarnante que depende de mim nesse primeiro momento para possibilitar a melhor educação. E a melhor educação não é a que eu lhe imponho, né? Quantos homens infelizes viraram médicos, juízes, doutores, advogados, etc., etc., e estão destruindo a sociedade em que vivem porque não tinham nenhuma aptidão para essa finalidade. E aí podem chegar a um certo momento em que, enlouquecidos já com tantas mazelas criadas para si mesmo, por conta dessa educação mal dada, dessa ingerência na intimidade, porque isso é submeter uma pessoa ao tacão de uma outra, ainda que essa outra seja pai, mãe ou qualquer ser que tenha por ele algum domínio num certo momento da vida, pode descambar uma vida inteira de desespero, de desacertos, que o levem a essa situação transgressora, né? É isso aí. É complicado. Diga. E aí, Nilo? Eu acho que esse aspecto que Jaime levantou é muito importante a gente frisar aqui. O suicídio está muito ligado a muita dor e sofrimento. Isso. Uma pessoa que comete suicídio, que escolhe esse caminho, isso não é simplesmente uma escolha, né? Não tem a ver com, é mais fácil, eu vou por aqui porque eu vou ter menos trabalho. Não é tão assim, tão simples. A pessoa, para achar isso um caminho, chegar ao ponto de concluir que isso é um caminho viável, é porque ela está sem condições mais de discernir, sem condições de fazer algo a respeito de si mesma no seu cenário de vida. Isso. Realmente a pessoa já está fora, né? Claro que são muitos aspectos que levam a esse estado, né? Nós vamos até ter oportunidade de tocar aqui à frente, mas, não mas todos eles incluem muita dor, muito sofrimento. A gente não pode perder de vista.
A gente vê até o caso de, por exemplo, vários gays, homossexuais, tanto homens quanto mulheres, que são levados a se suicidar por inconformação, né? Por não ter apoio em casa, serem censurados, e daí por diante, eles acabam perdendo a alegria de viver até, né? Porque É. ficam num dilema do viver, né? E, veja bem, eles não podem expressar o que sentem, têm que abafar o que sentem para satisfazer aos pais, aos familiares, né? E coisa do gênero. Olha, gente, isso não é fácil, isso não é brincadeira, isso é dor, como o Nilo acaba de falar. Isso é sofrimento. Quem faz atendimento na casa espírita, atendimento sério, atendimento fraterno, atende esses casos. Como eu, quando fazia no Redenção, eu atendi vários casos desse. Quanto sofrimento, até por parte de mães, por parte de homossexuais, e quanta dor estava por trás disso tudo, e ninguém vê, é só demonizar as coisas, sem buscar as causas e consequências, né? A pessoa chega a um ponto que ela não vê saída. Para Isso, ela é como se ela não encontrasse uma porta de saída, não encontrasse, como não acreditasse que houvesse uma chance de algo mudar. Então ela se sente acuada, com muito medo, muita dor. Olha, Jaime e Nilo, é muito importante o que a gente vai anotar agora é para a gente sugerir aos companheiros de casa que, ao reverem essas questões que nós vamos tratar hoje, voltem, inclusive por causa dessa especificamente, voltem à questão 730 aqui de O Livro dos Espíritos, na Lei de Destruição. E aí fica muito claro por que ele fala que é uma transgressão da lei, esse suicídio voluntário, e por que isso está consolidado lá. Porque uma das coisas que a lei de destruição vai apontar é como o homem tem um medo natural da morte, ou melhor, que a lei de conservação faz com que a gente tenha esse temor da morte. Então, quando o sujeito chega a esse ponto de desequilíbrio para desejar a morte, para se entregar voluntariamente a ela, há que haver um desequilíbrio extremo. Então, mas está tudo muito consolidado nessa doutrina. Voltando lá à questão 730, vocês vão encontrar o respaldo imediato para isso, para a compreensão dessa proposição aqui. mas, meus amigos, algumas obras mediúnicas tratam esses companheiros e essas companheiras de trânsfugas da realidade, trânsfugas, e coisa, estigmatizam o suicida de tal sorte, obras mediúnicas, porque estão querendo educar pelo pavor, pelo medo. Isso não é educação. Isso não é, a meu ver, o Espiritismo, como doutrina, como nós estamos vendo aqui, esclarece, orienta, para que nós não cheguemos lá, e se chegarmos lá, ainda há a possibilidade de sair da situação. Isso sim. Agora, demonizar, que isso? Essa atitude é totalmente anti-espírita, porque na própria doutrina está dito que é preciso que o espírito aprenda tudo que existe sobre o céu e a terra. Né? Ele tem que aprender tudo. Então, nós passaremos, se já não passamos, né, por essa experiência um dia. Todos passam por essa fase, é uma fase do desenvolvimento espiritual, onde isso se configura dentro do entendimento de um determinado momento na evolução do espírito, isso se configura como algo, uma saída viável. É um engano, mas naquele momento evolutivo, a percepção que ele faz é essa. Ele ainda está a caminho, ainda está aprendendo. E isso é um aprendizado também. Né? Precisamos entender isso. Existem muitas situações, porque nós passamos como espíritos encarnados, e que todos irão passar, todos irão experimentar e conhecer aquela situação, porque faz parte do aprendizado, faz parte do movimento humano, do movimento espiritual de aprendizado. É isso. Vamos continuar, então.
944A. O suicídio não é sempre voluntário? Resposta: o louco que se mata não sabe o que faz. Vai, Nilton. Veja bem, na pergunta anterior, a resposta fala: o suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Isso. Aí a pergunta seguinte, interessante. Então, nem sempre o suicídio é voluntário? Né? Quer dizer, ele esclarece: o louco que se mata não sabe o que faz. A pessoa pode ser levada a uma situação, o espírito passa por uma situação qualquer, ou de alguma questão da natureza cognitiva, em que ele não está tendo real noção do que está fazendo. Então, a situação de suicídio varia de caso para caso, de intenção para intenção. Isso. Então, isso é muito diverso. Não dá para a gente colocar tudo no mesmo saco. Tem situações e situações, espíritos e espíritos. Né? Então, tem situações em que o suicídio não é visto como um agravante. Ele não é computado dessa forma, porque o espírito não está tendo consciência do que está fazendo. Nilo, você sabe que a religião, de uma forma geral, estigmatiza tanto o suicida, que em muitas religiões, o suicida o corpo dele tem que ser enterrado em pé. É mesmo? Eu sabia que não podia ter velório, né, dentro da igreja. É isso mesmo. Tem várias restrições. E às vezes não ia para o Campo Santo, né? Não, peraí, é um ser humano, é um espírito como qualquer um de nós. Por que diferenciá-lo nesse instante? Aí é que mora a dificuldade da religião, do moralismo, né? E cá para nós, né, gente? Tem tanta coisa que é mais grave que um suicídio, que leva prejuízo a tanta gente em volta. Num ato, a pessoa leva desgraça a tanta gente. O suicida, ele, quando muito, prejudica a si mesmo, né? Na maioria das vezes, está prejudicando a si mesmo. Claro, quem está em volta sofre, mas... Sofre muito, Nilo, sofre muito, não, sim. Claro. Mas eu digo assim, ele não vai afetar diretamente uma pessoa intencionalmente. Existem coisas muito mais graves que são intencionais, né? E esse estigma fica como sendo algo pior, o primeiro da lista, né? Você sabe que no suicídio voluntário há suicídios intencionais, em que a pessoa se suicida para que o outro fique com remorso. Uhum. Você está entendendo? Uma espécie de vingança, né? A vingança. Isso mesmo. Tem um desequilíbrio, mas não deixa de ser um desequilíbrio. Exatamente. É um desequilíbrio, é uma pane, e que, na minha opinião, aquela mente chegou. Aquele cérebro não suportou a solucionar aquela questão, né? Então, tem que ter misericórdia, tem que ter paciência, tem que ter ajuda, compreensão, no meu entendimento, né? Bom, vamos continuar? 945. O que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Insensatos, por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Pois é, né? Você, né? Sou eu. Mas eu estou pensando nessa questão, porque essa questão é muito capciosa, né? A questão é muito capciosa. Porque, veja, que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? E a resposta: insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Então, a gente precisa voltar, talvez, à questão primeira aqui, né? Para pensar nos ociosos, né? Na falta de fé, na saciedade. Porque está saciado, procure o que fazer. Mobiliza a sua fortuna para outras coisas. Produza o seu melhor. A questão é que nós temos uma sensação, e aí, novamente, as escolas religiosas nos conduziram para um péssimo caminho. Porque quem chega a essa saciedade, né, ele percebe que, olha, eu tenho tudo, não preciso de nada. Então, quer dizer, a religião dá isso para a gente, fornece esses equívocos, né?
Então, é a mesma religião que abençoa o industrial ladrão, mas não pode fazer a oração, a prece ou a missa, ou seja lá qual for o culto, para o suicida. E que coisa maluca, né? Tem um homem que mata milhões, mas tem a missa, tem lá os seus cânones religiosos, mas o suicida não. É uma coisa doida, então é isso. Mas acho que essa questão volta muito para a primeira ali, é a ociosidade. É a ociosidade e a saciedade, porque é o que faz. Aí ele pergunta, por que não trabalhavam? Né? Porque é produzir o seu melhor. É claro que quando você trabalha naquilo que gosta, é melhor ainda, ou que procura se aproximar do seu verdadeiro desejo. Nossa questão é parar de tentar ser feliz pelo que o outro diz, buscando fazer a sua felicidade, né? Então, aí fica legal. Mas quando a gente faz o contrário, é uma coisa horrorosa, é um perigo que a gente se expõe. Arlindo, você mostrou uma coisa importante agora, que as questões do Livro dos Espíritos não podem ser interpretadas isoladamente. Sim. Você vê, para a compreensão dessa, você teve que voltar à anterior para ver o que estava sendo dito ali, né? Sobre porque trabalho. Senão eu vou com o dedo acusador de novo, né? Senão eu vou com o dedo acusador, isso. Claro. Quer dizer, o Livro dos Espíritos, aliás, a obra fundamental de Allan Kardec não é para ser lida, é para ser estudada, refletida. Agora é o Nilo. E ela é um corpo de doutrina, ela não é nada isolado, não, é um corpo doutrinário. Ela forma um quadro, ela forma um panorama, ela forma todo o encadeamento de coisas, uma coisa remete à outra, está tudo interligado, né? Isso. Bom, a questão da causa do desgosto da vida, né? São muitas as causas que podem levar, no meu entender, a pessoa a chegar a desenvolver um desgosto da vida, né? São muitas as causas, a gente pode aqui enumerar algumas, mas é óbvio que a gente tem que ter em vista sempre em que a pessoa chegando a esse ponto é porque ela está realmente sem condições de avaliar, algum tipo de conflito, algum tipo de desequilíbrio que leva ela, né? Agora, uma das causas hoje em dia, que a gente percebe que tem, inclusive, o número de suicídios tem aumentado muito, como a gente ouve na mídia, é a questão do apego à matéria, do materialismo, como o Jaime falou, da busca pelo dinheiro, da busca pelo status social. Essa é uma das coisas que leva ao desgosto da vida, né? Porque ele pergunta aqui, né, insensatos, por que não trabalhavam? Esse trabalho pode ser considerado como trabalho útil, servir alguém, ser útil a alguém, se sentir útil, se sentir amado, se sentir aquele que faz diferença, que ele chega num lugar e as pessoas o recebem, né? Chegou fulano, que bom, e tal, ele ser valorizado. Quando a gente sente o calor humano, a vida tem outro gosto, né? A vida tem outro sabor. Tem, tem, não tem dúvida. Isso talvez falte na vida dessas pessoas, porque também, por alguns enganos, por algumas ilusões, buscam caminhos em que não se vê depois o retorno, não percebe o retorno, porque às vezes são caminhos, como está colocado aqui na primeira questão, né? São caminhos áridos, ele vai buscar caminhos áridos, né? E como ele diz aqui, de acordo com as suas aptidões, quem trabalha com as suas aptidões, o trabalho nada tem de árido. Então, realmente, quando a pessoa busca o caminho da satisfação plena material, né? da idolatria do ego, enfim, são certos caminhos que causam a desilusão e a pessoa se sente num caminho árido, a vida parece que perde o sentido. Então, daí o desgosto. Né? Por quê? Porque é um engano. Em muitos casos, é um engano, é uma ilusão. É um momento em que ocorre uma ilusão em relação à vida. Ele se desconecta do verdadeiro sentido da vida, do verdadeiro princípio que rege a vida. Né? O Arlindo já falou, né? Já. 946. Que pensar do suicida que tem por fim escapar as misérias e as decepções deste mundo? Resposta: pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que não têm forças nem coragem.
As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, que serão recompensados. Infelizes, ao contrário, os que esperam uma saída nisso, que na sua impiedade chamam de sorte ou acaso. A sorte ou acaso, para me servir da sua linguagem, podem de fato favorecê-los por um instante, mas somente para lhes fazer sentir mais tarde e de maneira mais cruel o vazio de suas palavras. Vamos analisar o texto, né? E aí a gente pode até sair do texto, mas... Vai, Nilo, é tu mesmo. Parece que isso aqui está apontando para a dificuldade. É um momento qualquer daquele espírito, vamos falar assim, não esquecendo que também é um processo doloroso, né? A pessoa perceber um cenário de dor, de expiação, de dificuldades extremas, né? Que obviamente não são gratuitos, vêm como resultado do seu passado e tal, que no momento ali ele está tendo a oportunidade de resgatar, de enfrentar, para aliviar sua consciência. Mas por algum momento ele pode achar, pode perceber, a vida se configura para ele como ele podendo ter a opção de se furtar a isso. Isso tem a ver com um momento espiritual, em que ele acredita que ele pode não querer enfrentar aquilo, né? Vai aí um traço da pessoa naquele momento, um traço da personalidade. Não se subordina, não se submete. Naquele momento, ele acha que ele pode mais que a vida, né? Talvez querendo escolher se eu vou enfrentar isso ou não, né? Também é um tipo de desvario, é não entendimento do princípio que rege a vida. Como nós falamos, são muitos os motivos, mas nessa pergunta aqui, ele está abordando aquela pessoa que, diante das misérias, das decepções, ele escolhe fugir, né? E realmente é um grande engano, porque esperam que a sorte ou o acaso tirem eles dessas dificuldades, né? Que isso não existe, porque em toda situação, como encarnado, o nosso esforço é necessário, o esforço para superar as dificuldades, né, as tribulações, nosso esforço que vai nos conferir, vamos dizer assim, a nossa quitação com a nossa consciência, a sensação do dever cumprido, quando a experiência, a existência chega ao final. E, infelizmente, esses espíritos ainda não estão em condições de entender isso. Eles acham que podem burlar isso, enfrentar as consequências de seus atos, né, se negando a enfrentar as situações, né? A gente pode entender mais ou menos dessa forma. Ou até por medo, né, de enfrentar situações, né? Fragilidade mesmo, fragilidade. É depressão, né, Nilo? Nós temos que trazer aqui também a questão da depressão. Sem dúvida. Que, se aparece na casa espírita, tem que ser indicado médico, tratamento médico também. Não é só tratamento espiritual, não é só passe, desobsessão, que muitas vezes vai curar depressão, não. É medicação também necessária, às vezes, em muitos casos, né? Sim, a depressão não é muito bem compreendida no senso comum. A depressão não é uma tristeza, não é um desânimo. A depressão é uma condição bioquímica, são neurotransmissores que se alteram, é muito mal compreendida. Um estado cerebral que a pessoa não tem como lutar contra aquilo. Aí dizem que a pessoa não quer nada, que a pessoa não quer trabalhar. Gente, não é isso. A pessoa está enferma. Fala, Arlindo. Eu queria lhe pedir um favor. Você pode ler a questão seguinte, porque ela é complementar, que a gente pega? Posso. 946A. Sempre quando tem uma questão A e B, são complementos, né? Os que levaram o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências disso? Infelizes deles, porque responderão como por um assassínio. É isso. Que coisa grave, né? Eu pedia que você fizesse a leitura seguinte, porque essa questão ela é complexa dessa,
E nós vimos nessa semana uma reportagem de televisão muito interessante com relação a isso, que mostra a importância da nossa participação nessa indução ao suicídio, o nosso comprometimento com esse que às vezes chega a esse extremo, ou como nós podemos alterar esse quadro com a nossa participação efetiva. Porque essa semana passada nós tivemos a oportunidade de ver num dos repórteres de televisão um jovem de Belford Roxo, se não me falha a memória, que era catador de lixo, de latinha, de coisas no lixo e tal. Ele pegou o dinheiro que ele tinha e comprou uma bandejinha, um negocinho para fazer um churrasco, vender um cachorro-quente, uma coisa dessa, assim, hambúrguer e tal. E o que as pessoas fizeram na rede social, as pessoas próximas? Pichando, isso é uma porcaria, isso aí vai dar rato. Então, jogando o sujeito para escanteio. E, na contrapartida, um outro grupo de pessoas que viu essa mesma coisa na rede social se mobilizou, se reuniu com 3 amigos dele, juntaram uma grana para ele, colheram um dinheiro para ele através da rede social e bancaram a compra de um carrinho metálico bem postado, uma chapa nova para ele fazer os hambúrgueres dele, e ele está lá na praça do lugarejo lá fazendo isso. Por que a gente está trazendo isso? Olha o que ele está dizendo lá em cima na questão anterior, respondendo. Deus ajuda os que sofrem, não os que não têm forças nem coragem. Mas ele diz aqui embaixo que aqueles que vão levar esses infelizes a essa situação, esses companheiros a essa situação, são infelizes, são coniventes, são criminosos. Então, a nossa postura diante do outro importa muito, porque o outro está precisando do nosso afago, da nossa fortaleza, de que a gente diga a ele, siga assim, vamos lá, vai te ajudar para você melhorar. E ajudar não é precisar dar comida para ele, não, ele só precisa de um lugar para trabalhar, ele está buscando na medida em que ele podia. E as pessoas começaram a fazer mal o juízo dele, a falarem mal do que ele estava fazendo, dizer que ia ter bicho barato, né? E aí vem um grupo, a sociedade tem essa coisa rica, porque outro grupo vem, se reúne, banca para que ele pudesse ter aquilo na melhor condição, para que ele pudesse sustentar a família dele, ele, a mulher e 3 filhos. Então, assim, é só para a gente trazer isso e ver que a coisa não está tão ruim quanto a gente pensa. Tem gente trabalhando bem de verdade, né? Não tenha dúvida, Arlindo, você está certo, sabe? É uma coisa complexa, né? E o Nilo já falou, né? Já. Bom, então vamos continuar. 947. O homem que se vê às voltas com a necessidade e se deixa morrer de desespero pode ser considerado como suicida? É um suicida, mas os que o causaram ou que o poderiam impedir são mais culpáveis que ele, a quem a indulgência espera. Não acrediteis, porém, que seja inteiramente absolvido se lhe faltou a firmeza e a perseverança e se não faz uso de toda a sua inteligência para sair das dificuldades. Infeliz dele, sobretudo, se o seu desespero é filho do orgulho. O orgulho é uma parada nessa questão realmente. Quero dizer, se um desses homens em que o orgulho paralisa os recursos da inteligência e que se envergonhariam se tivessem de dever a existência ao trabalho das próprias mãos, preferindo morrer de fome a descer do que chamam a sua posição social. Não há 100 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em enfrentar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para aqueles a quem nada falta e que vos volta as costas quando dele necessitais. Sacrificar a vida à consideração desse mundo é uma coisa estúpida, porque ele não se importará com isso. Olha, essa resposta aí dá um... Gente, viver
embaixo da opinião dos outros, e viver embaixo do que os outros acham que é certo e que é errado, e o grau da nossa consciência, onde é que fica, né? Bom, quem vai começar? É Tá Nilo. lindo, né? Não, eu acabei agora. Vamos lá. É um suicida. Legal isso, né? Mas os que o causaram ou que o poderiam impedir são mais culpáveis que ele, que vai um pouco ao encontro do que eu acabei de mostrar como exemplo Isso. visto nessa semana. Arlindo, Essa coisa. só um minutinho, porque eu queria Sim, fazer uma sim. observação quando você acabou e esqueci, agora me lembrei. Mais uma vez, fica comprovado aqui que não se pode tirar isoladamente uma questão do Livro dos Espíritos para justificar uma opinião ou uma questão. Exato. Essas questões são todas interdependentes, e é nessa interdependência é que a gente precisa penetrar para compreender melhor a doutrina, né? Porque se a gente não fizer dessa maneira, como você falou, como está proposto pela própria doutrina, nós estamos sendo julgadores, nós somos Isso, juízes dos outros, isso. esquecendo que nós estamos nesse barco, porque hoje é ele, amanhã pode ser eu, porque a gente não sabe em que nível o nosso equilíbrio se mantém daí por diante. Nós todos somos necessariamente suscetíveis a tudo isso. Então, ninguém pode apontar o dedo para ninguém, mas a gente se arvora, né? Com essas certezas. E ainda já está lá na doutrina, a questão, e umas conversas fiadas, essa gente doida. Mas veja como é bonita a resposta, porque a resposta fala de uma constatação. É suicídio? É, ele de fato é. Mas os que o causaram, ou que poderiam impedir, veja só, não é só os que causaram, mas os que poderiam impedir, também estão culpados, porque é a nossa omissão. Né? Então, a gente não pode ser omisso em nenhuma dessas situações. Sempre que possível, mobilizar recursos. Você não pode fazer, mas pode encaminhar. Esse é o papel que faz, por exemplo, o assistente social e mesmo o psicólogo dentro da rede de trabalho. Quando a gente faz um trabalho voltado para alguém, esse núcleo interdisciplinar trabalha para encontrar uma solução para aquele companheiro, um caminho que ele possa seguir. Porque eu não posso salvar a vida dele, psicólogo também não. Mas nós podemos articular situações para que ele possa encontrar a sua porta de saída ou de entrada, se for o caso. Mas, assim, o papel é a gente mobilizar para o outro ele tem que ser a nossa especialidade, tem que ser a salvação do outro, é auxílio para aquele sujeito que está precisando, que está na dificuldade. Essa postura egóica até do profissional, olha só, eu estou aqui, esse distanciamento não pode existir. Quando alguém procura ajuda, porque esse alguém precisa de ajuda. Né? E eu tenho que ser capaz de mobilizar essa estrutura. Né? Fala, Nilo, porque eu já andei um pouco demais. Fala, Nilo. Eu achei importante esse aspecto que o Jaime salientou, né, da questão da opinião alheia. Isso é cultural. A gente vive uma cultura em que a gente tenta, né, todo mundo tenta estar de acordo com todo mundo. Ninguém gosta de destoar, ninguém gosta de contrariar. A gente não sustenta bem a contrariedade das pessoas sobre nós. A gente quer sempre se igualar, quer sempre estar com a mesma opinião. Então, isso é uma dificuldade. Né? E isso é cultural, isso tá muito na cultura, isso é ensinado. Então, isso é um fator de dificultação. Por exemplo, quando fala aqui a questão do orgulho, né? Aquela pessoa que, em dado momento, sofre um revés na vida, sua posição social cai, ele é forçado a fazer trabalhos mais rudes, vamos dizer assim, ou menos considerados socialmente. Para ele, aquilo é uma tragédia, ele não consegue. Por quê? Porque isso, às vezes, é ensinado. Isso, às vezes, são valores passados. Aí a gente entra na questão do materialismo, na questão do apego aos bens materiais. Tudo isso está envolvido aqui. Mas, né? Nilo, eu gostaria de fazer um parênteses aí. É o seguinte, veja, dentro dessa proposta, há companheiros que aqui no Brasil sentem isso, mas quando vão para o exterior, chegam lá, vão trabalhar em restaurante, vão trabalhar na limpeza pública. Você está entendendo? Por quê? Porque ninguém conhece eles lá. Isso. Então, você vê...
É o orgulho presente. Pois é. Orgulho, orgulho. Mas é essa questão, você ali onde você é conhecido, no seu meio, né, isso tem um traço do orgulho. É por isso que a gente diz assim, que esse é um momento de vida, de uma experiência espiritual, e porque o espírito está passando, que é um momento de crescimento dele. São as opções que ele enxerga na vida. Naquele momento, ele talvez ache mais fácil se subtrair àquela situação do que enfrentar. Né? São descaminhos, né? São descaminhos como tantos outros, né? Agora, é aquele negócio, tem a questão realmente do desequilíbrio, a pessoa chega a um ponto de desequilíbrio que não percebe, não consegue cogitar de outra coisa, mas tem também aquele que tem aquele traço mais orgulhoso e que não quer se submeter, não quer aceitar as leis da vida. Isso aí, se rebela contra as leis da vida. Aqui eu acho que está mostrando esse aspecto também, que também está presente nesse quadro, né? Isso está presente nessas situações. Isso é muito vasto, as condições de suicídio, as realidades, é muito complexo, é muito vasto, são muitas as situações possíveis que levam uma pessoa a isso, né? Jaime, vê o nosso tempo aí. Não, eu quero ver o seguinte, agora é quem? Bom, sou eu depois. Então, vamos a 949. Não, dá tempo. O suicídio é perdoável? Não. 948. 948. O suicida que tem por fim escapar à vergonha de uma ação má é tão repreensível como o que é levado pelo desespero? O suicídio não apaga a falta, pelo contrário. Com ele aparecem duas em lugar de uma. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso tê-la para sofrer as consequências. Deus é quem julga e, segundo a causa, pode, às vezes, diminuir o seu rigor. Quem é que vai... Sou eu, né? Uhum. Isso. Aqui mostra, né, talvez um momento em que aquele espírito não está atento à questão das consequências, né? Ele talvez não tenha a força e a coragem. Eu diria que é aquela ingenuidade no momento espiritual em que ele quer o prazer, mas não quer pagar o preço. E quando ele se depara com a consequência, a vergonha da situação de um ato cometido, ele começa a entender as repercussões, ele se dá conta daquilo, a vergonha vem e ele não consegue enxergar uma saída. Ele não quer passar pela vergonha, aquilo fere muito a ele, ele não tem sustentação moral, emocional para lidar com aquilo. Mas, Nilo, aí, nesse momento, não seria a hora dele receber uma ajuda psicológica, não psiquiátrica, até se for o caso? Se for o caso, às vezes uma palavra, Jaime. Quantas vezes uma pessoa está em desespero, muita gente só faz condenar. Às vezes uma palavra, um acolhimento. Vem cá, você está bem? O que você está precisando? Olha só, não fica assim, não, tudo tem jeito. Uma pessoa que converse realmente preocupada, se importando, estendendo a mão, isso pode mudar uma vida. Eu acho que aos primeiros sinais de uma possível depressão ou coisa parecida, a gente tem que correr atrás para tentar ajudar. A gente tem que fazer a parte da gente. Não pode ficar indiferente, não é? É verdade. E agora é Arlindo, né? Arlindo. Eu acho que essa questão é importante porque lembrar, ter a oportunidade de alguém lembrar aquela pessoa que, olha, não adianta ter agora a síndrome do super-homem, porque a gente tem a síndrome do super-homem quando age, mas aí quando a rebordosa vem, a gente fica e não quer se submeter à repercussão. Então, quer dizer, mas como isso é humano, né? Como isso é nosso, o que eu acho que o que está fundamentado nessas questões todinhas todos nós estamos suscetíveis desse processo. Então, a gente de casa parar de julgar, parar de fazer acontecer, olhar com olhos de humanidade, porque é isso, seres humanos que se equivocam. E quando a gente se equivoca, é tão bom quando a gente nos ajuda para sair do equívoco, ou nos ajuda a não buscar falsos caminhos para sair do equívoco.
porque é isso que acontece, né? Então, nesse sentido, você tem o apoio de alguém, um apoio psicológico, alguma coisa que vai fazê-lo refletir naquele momento extremo, para que ele não vá ter uma atitude ainda mais complexa do que a que ele teve antes, né? Você comete um erro, é o que ele diz, comete dois, né? Então, Agora, um esclarecimento, que o tempo já está quase se esgotando, um esclarecimento que eu acho importante, a meu ver, né, é o que mostra a doutrina com relação às consequências, né? Porque a pessoa acha que, extinguida a vida física, os problemas acabaram. E não acabaram, né? Essa é uma situação que a pessoa acha que se matando, se suicidando, os seus problemas acabaram. É uma ideia materialista, sim, mas não acabaram, não. Porque o espírito sobrevive à morte do corpo físico, né? É interessante, Jaime, como essa questão também, ele diz aqui, ó, Deus é quem julga e algumas vezes, conforme a causa, pode abrandar os rigores de sua justiça. Isso. Então, essa situação, muitas vezes, a gente vai voltar lá na primeira pergunta, e o que acontece aqui é falta de confiança na vida, falta de fé, como foi colocado ali. Fé no sentido de esperança, confiança em Deus, confiança no futuro. E isso, a visão de reencarnação muda tudo. A visão de reencarnação dá isso, né? Essa perspectiva de esperança, de outra oportunidade, de um futuro melhor e tal. Então, como é que tudo está interligado, né? Uma coisa vai puxando a outra. Nilo, e tem também essa questão de nós assumirmos o nosso progresso. Sim. Com os seus sacrifícios, as suas renúncias do caminho, mas nós assumirmos o nosso progresso, né? Porque há ainda religiosos que acham que virá do céu ou do infinito algo que vai tirá-las das situações difíceis. Nós temos que assumir o nosso progresso. Eu acho que isso é uma das questões que diz respeito à educação até dentro de casa. Mas sabe, Jaime, eu acho que a pessoa que não considera a reencarnação fica difícil entender isso. Não tem a Se dúvida. você considera só uma vida, realmente é aquilo que você falou, vai esperar a salvação. O que é a salvação para ele? É Deus me livrar dessas dificuldades. Por favor, Senhor, me tire dessa dificuldade, melhore minha vida, me faça superar tudo isso. Né? Ou seja, para eu poder viver melhor aqui agora. Então, realmente, isso que você falou, eu acho que é fundamental. Agora, o que dá esse entendimento é a visão, a perspectiva da reencarnação, que a doutrina espírita traz para nós. Eu acho, Nilo, eu tenho a impressão de que até um pouco além da reencarnação, eu vou me abusar para pensar isso junto com vocês. O que esses companheiros e companheiras precisam lembrar, quem nos assiste nesse momento, sejam ateus, sejam materialistas extremos, sejam qualquer coisa, é ter claro uma coisa: mesmo que você não acredite na reencarnação, tenha certeza de uma coisa: você que é um espírito, você não morre. Então, qualquer fuga que você tente encetar, você carrega a dor moral que lhe acompanha. Essa dor já está presente nesse momento em que você está desesperado querendo fugir da sua realidade. Tão presente que você acha que pode fugir para algum lugar, mas não há lugar para fugir, porque essa dor está na sua intimidade, está no espírito que você é. Não é esse corpo que carrega essa dor, é o espírito que você é que está carregando essa dor, que é moral e que você não tem onde jogar fora. Ela vai com você onde quer que você vá. Então, mesmo que seu corpo pereça, você continuará sentindo a sua dor, porque ela é de cunho moral. Não é uma dor física que você tem no mundo espiritual, é uma dor moral. Essa dor moral você não tem como se livrar dela através da morte do corpo físico. Não tem jeito. Então...
Agora, nós vamos encerrar e vejam bem, meus amigos. Não sei se vocês pensam da mesma forma, mas que diferença é a gente apreciar a interdependência dessas questões, dessas obras fundamentais, e a gente lê sobre suicídio de obras mediúnicas que estigmatizam o suicida. Gente, há uma família por trás disso, sofrida também. Há uma série de circunstâncias que envolvem tudo isso. E como o Nilo falou bem, que está aqui na obra, a lei de Deus tem atenuantes e agravantes também. Ela tem atenuantes também. E eu proponho a vocês a gente continuar, porque esse tema é muito bom, mas a partir da questão 949. Ok. Podemos continuar? Com toda certeza. Tem tanta coisa ainda aqui para a gente considerar. Pois é. Acho que isso esclarece muito e ajuda muito a gente a poder lidar com esse assunto. Tem muita gente nessa pandemia sofrendo, angustiado também, que precisa de uma palavra de estímulo. Vamos lutar, vamos trabalhar, a gente chega lá. Bom, eu passo a palavra a vocês para os conceitos finais e vocês se despedirem. Sim. Bom, eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui estudando e aprendendo com vocês. E, diante desse tema, precisamos divulgar, sim, busque ajuda. Busque conversar com alguém, busque um profissional que possa acolher o seu problema, tentar ajudar, trazer soluções, saídas, né? Eu acho que o sofrer sozinho nunca é bom, né? Nunca é bom. Então, busque ajuda. Em toda e qualquer situação, ter com quem conversar é importante. Isso. Então, uma boa noite a todos. Boa noite, Jaime. Boa noite, Arlindo. Boa noite, companheiros. Até uma próxima. Arlindo. Amigos e amigas de casa, é só lembrar sempre que nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Busque ajuda. Em qualquer situação, busque ajuda. Há canais para isso e é preciso que a gente busque ajuda. Busque ajuda porque nós sempre vamos encontrar alguém para responder àquele nosso anseio, para nos auxiliar na abertura de um novo caminho. Renovar a nossa fé. Uma fé de verdade, aquela esperança de esperançar, a esperança de que pode melhorar, sim, com toda certeza, por mais dramática e difícil seja a situação que você vive nesse momento. Muita paz, obrigado, amigos, boa noite, Jaime, boa noite, Nilo, amigos e amigas de casa, um beijo nos corações. Agradeço muito a companhia do Nilo e do Arlindo, que nos ajudam muito no aprofundamento desses conceitos, dessas obras fundamentais, tão importantes para o nosso viver. E como eles disseram, busque ajuda se necessário. Não se encolha num canto, busque ajuda. Estenda as mãos, sim, busque ajuda. Porque nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Os que sabem mais, ajudam os que sabem menos. Os que têm mais, ajudam os que têm menos. Um afetuoso abraço para todos vocês que nos assistiram dessa feita. Um afetuoso abraço. Que esse abraço faça chegar ao seu coração, meu irmão ou minha irmã. As nossas vibrações de esperança, de fé e de carinho. Até breve.